Hoje, segundo domingo de dezembro, nós, igrejas protestantes, celebramos e comemoramos, nos lembramos da Bíblia. É o dia da Bíblia. Então, antes de pregar aqui, eu gostaria de fazer uma breve menção sobre esse dia. Eu tenho em minhas mãos a minha Bíblia pessoal mais antiga. Eu a recebi de presente de aniversário de 15 anos. Foi uma experiência muito significativa para mim. Meu irmão mais velho me procurou dizendo desejo de me dar um presente no meu aniversário de 15 anos. Geralmente há uma preocupação em dar presente para as meninas, né, quando fazem 15 anos. Mas o meu irmão mais velho, nós somos em 6, sou o quinto, e ele demonstrou então esse desejo. E eu, sinceramente, pedi isso a ele, uma Bíblia de estudo. E ele me presenteou com ela, a tenho até hoje, não só por causa do presente, mas pela qualidade dela. A Bíblia de estudo Vida Nova, foi publicado pela editora Vida Nova. O coordenador foi o pastor Russell Shedd, tem me abençoado e me acompanhado nesta jornada. Esta é uma Bíblia muito significativa para mim. Eu não sei se você tem também assim uma Bíblia significativa. Eu tinha outras, mas eu abençoei pessoas com elas, especialmente dos 10 aos 15 anos, especialmente no caminho entre a igreja de Joinville e chegar em casa. Quem daqui conhece Corcel Belina 2? Belina Corcel 2? Opa! Eu conheci bem, intimamente, né? Por muitos anos. Era o carro que meu pai tinha, 6 filhos. Pai e mãe na frente, 4 apertados atrás e os 2 caçula no camburão, né? Atrás. Depois do culto, você imagina aquela muvuca, reunia essa turma para levar para casa, minha mãe tinha muito trabalho, né? E aí, geralmente, em alguns momentos, deixava a Bíblia em cima do carro, né? Então, eu abençoei várias pessoas com várias Bíblias, dos 10 aos 15 anos aí, né? Então, deixando em cima do carro. E quando em casa, lembrando onde está a minha Bíblia, eu abençoei alguém hoje com uma Bíblia. Amém. Glória a Deus, né? Então, eu lembro de uma que eu tinha, e essa, quando eu perdi, eu senti muito no coração. Eu tinha assinatura, pastor Mário, pastor Valdir, do reverendo Abival Pires Silveira, né? Aí, um autógrafo na Bíblia, né? Mas acho que Deus foi tão bom comigo para não idolatrar a Bíblia, né? Não idolatrar o autógrafo da Bíblia. Me fez dar de presente para alguém, provavelmente nem conhece quem é ele, né? Então não vai dar valor nenhum para aquela assinatura. Hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Estamos pregando sobre o mover de Deus na história. O mover de Deus na história. Semana passada iniciamos essa reflexão sobre o mover de Deus na história falando da criação. Gênesis 1:1. E no princípio criou Deus, céu e terra. Para nós é muito importante esta afirmação, ela é uma afirmação de fé para nós. Nós cremos, Deus é Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo o que existe foi criado por Deus. A Bíblia, ela abre-se com essa afirmação de fé. Cremos em Deus, e o Deus que cremos é o Deus Criador. Deus criou todas as coisas. Hoje, especialmente em nossos dias, pleno século 21, nós nos deparamos com um intenso debate sobre a criação. A cada avanço da ciência, nós temos aqui, na mesma proporção, um avanço sobre a fé cristã, sobre a necessidade de respostas sobre a evolução humana, sobre a evolução das espécies, sobre o universo que nós temos. Há muitas perguntas sobre este mistério. Há muitas perguntas sobre este mistério. E eu não pretendo de modo algum dar nenhuma resposta a não ser essa. Nós cremos em Deus e que Deus é o Criador de todas as coisas. Eu tenho um certo temor e me preocupo com alguns cientistas criacionistas e com muitos cristãos que tentam combater as propostas e as reflexões
evolucionistas usando a Bíblia. E digo isso muito sinceramente, não apenas como estudioso, como teólogo, mas principalmente como cristão. Porque a Bíblia não foi escrita para ser um livro de ciência. A Bíblia não foi escrita para ser um livro de comprovação científica. A Bíblia não foi escrita, registrada e preservada para nós, para ser um livro para provarmos sobre Deus. A Bíblia é um livro de fé. A Bíblia é um livro de fé. Então, quando nos propomos a querer usar a Bíblia para usar contra a ciência, nós estamos indo contra o que a própria Bíblia desejou ser desde o início. Ela foi escrita para nos dar fé. Creio na Bíblia porque creio em Deus. Um grande líder da igreja um dia já afirmou isso, Anselmo. Eu creio para compreender. Há muitas respostas, há muitas perguntas que ficarão sem respostas. Mas a falta de respostas não é problema para mim, porque eu creio. A falta de respostas para mim não é uma crise, é um desafio. Não um desafio científico. Recentemente eu vi um debate de um criacionista e um evolucionista e fiquei envergonhado. Envergonhado. Não só por causa da surra que o criacionista levou, mas porque em nenhum momento ele afirmou a sua fé. Em nenhum momento ele se afirmou como alguém que crê. Ele tentou se afirmar como cientista, e aqui um cientista muito fraco perto do outro. Mas eu gostaria de ouvir dele, não respostas científicas, mas uma reflexão de fé. Nós cremos nisso. Deus é Criador. Nossos credos mais antigos nos relembram isso. Nós cremos. Esse Deus Pai é o Criador de todas as coisas. Eu quero lembrar isso para você. Deus não precisa de advogado. Deus não precisa que você prove sobre Ele. Deus não precisa que você prove nada sobre Ele para ninguém. Ele não precisa disso. O que Ele espera de você é que você tenha um relacionamento com Ele e o viva, o experimente. Que você tenha um intenso e íntimo relacionamento com Ele, testemunhe dEle. Testemunhe dEle. As pessoas precisam ver Deus em suas vidas, não apenas nas suas palavras, nas suas teorias, nas suas argumentações. De modo muito especial, eu queria pedir para você, se o meu e-mail está na sua lista lá, eu gostaria de pedir, pode me excluir. Enche as paciências, enche as pitangas, ficar recebendo tanto e-mail encaminhado com essas picuinhas. Você está autorizado a tirar o meu e-mail da sua lista. Eu não preciso desses e-mails para crer em Deus, eu creio em Deus. Eu gostaria de compartilhar 2 poemas com você, falando sobre fé. O primeiro deles, eu preciso dar um contexto para você. Imagine-se contexto da Alemanha nazista, a iminência da Segunda Grande Guerra. Um pastor, homem temente a Deus, ele se depara com uma situação. A igreja oficial na Alemanha está apoiando o nazismo. Há uma igreja que se levanta contra isso. Há uma igreja que se levanta a dizer, isso não é igreja, isso não é o evangelho. Ele fazia parte dessa igreja que se manifesta contra essa postura oficial da igreja na Alemanha. Ele vai aos Estados Unidos, ele é doutor em teologia, ele vai aos Estados Unidos dar aula, e as pessoas pedem para ele se exilar nos Estados Unidos. E ele não o faz, ele volta para a Alemanha. Na Alemanha ele cria um seminário de teologia clandestino, numa casa. E ali ele prepara muitos líderes, muitos pastores. Ele escreveu um livro sobre essa experiência chamado Vida em Comunhão. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Ele é preso pelo regime nazista. Nos primeiros meses da sua prisão, ele tem a expectativa e a iminência da sua soltura. Os meses vão passando e ele não é solto. Os meses vão passando, o ano passa,
E o regime nazista, ele agora toma mais poder, a guerra se avoluma, e cada vez menos há esperança dele ser solto. Nós temos o registro desses seus sentimentos de cartas que ele escreveu. Em uma delas ele escreveu este poema. Quem sou eu? Frequentemente me dizem que saí da confinação da minha cela de modo calmo, alegre, firme, como um cavalheiro em sua mansão. Quem sou eu? Frequentemente me dizem que falava com meus guardas de modo livre, amistoso e claro, como se fossem meus para comandar. Quem sou eu? Dizem-me também que suportei os dias de infortúnio de modo calmo, sorridente e alegre, como quem está acostumado a vencer. Sou eu, então, realmente tudo o que outros dizem de mim? Ou sou apenas aquilo que sei acerca de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente como uma ave na gaiola, lutando por fôlego, como se houvesse mãos apertando minha garganta, ansiando por cores, por flores, por vozes das aves. Estou sedento por palavras de bondade, de boa vizinhança, conturbado na expectativa de grandes eventos, tremendo, impotente por amigos a uma distância infinita, cansado e vazio ao orar, ao pensar, ao agir, desmaiando e pronto para dizer adeus a tudo isto. Quem sou eu? Este ou o outro? Sou uma pessoa hoje e outra amanhã? Sou as duas ao mesmo tempo? Um hipócrita diante dos outros e diante de mim um fraco, desprezivelmente angustiado? Ou há alguma coisa ainda em mim como um exército derrotado, fugindo em debanda da vitória já alcançada? Quem sou eu? Estas minhas perguntas zombam de mim na solidão. Seja quem for eu, tu sabes, ó Deus, que sou teu. E eu gostaria de lembrar o segundo poema de alguém que crê em Deus. Este homem brasileiro, músico carioca, se converteu e gastou os seus dons e talentos, seu tempo, a sua vida, breve vida. Morreu antes dos 40 anos, levado por um câncer. Compôs uma das mais belas canções que temos nas músicas evangélicas brasileiras. E uma das últimas músicas que ele compôs, o fez no leito do hospital. O fez já em estado terminal do câncer. Sérgio Muniz Pimenta. O que me faz viver é tão intenso que até me perco se explicar. O que me faz viver é tão profundo, mas viver no mundo, no singular. O que me faz viver vai além da lógica, é maior que a amplitude cósmica, que o meu pensar. O que me faz viver, eu sei, é isto, de Jesus, o Cristo, o amar. Quando nós paramos para refletir sobre o mover de Deus na história, quando olhamos para a criação é esse ato inicial. A criação é essa primeira temporada. A criação é esse primeiro momento, esse primeiro ato dessa peça. Mas Deus continua se movendo na história. E a Bíblia nos registra isso, o mover de Deus na história. E eu gostaria de conversar com você sobre esse segundo momento, esse segundo mover, esse segundo movimento de Deus na história. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia, o livro do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 31. Leremos os 3 primeiros versículos. Ao longo da história, Deus levantou pessoas para falar em nome deles, os profetas.
nós temos as palavras dos profetas registradas dentro de outros livros na Bíblia, e também temos livros apenas com as compilações, o registro das palavras de profetas. Jeremias é um desses profetas, cujas profecias foram então reunidas num livro e preservadas para nós. Então, o livro de Jeremias. E além deste livro, nós também temos um outro livro que foi preservado de Jeremias, que são as suas lamentações. O livro de Jeremias e o livro de lamentações de Jeremias. Essa parte que vamos ler do livro de Jeremias é conhecido como o livro do consolo. Jeremias 31, os 3 primeiros versículos dizem assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto, eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Eu gostaria de convidar você a entender essas palavras. Talvez muitos de vocês conhecem essa parte da Bíblia. Com amor eterno eu te amei. Talvez por muitas vezes você já se inspirou, se renovou, lembrando dessas palavras de Deus. Com amor eterno eu te amei. Mas eu queria convidar você a entender o poder dessas palavras. Eu gostaria de convidar você nessa noite a entender o que está por trás, o quão profundas são essas palavras na história, do mover de Deus na história. Essas palavras são muito mais que uma expressão de cuidado e carinho de Deus. Essas palavras são muito mais que uma expressão de paixão, de relacionamento de Deus conosco. Essas palavras carregam um mover de Deus na história que se chama aliança. A aliança. Esse é o segundo mover de Deus na história, a aliança com um povo. O Deus que se manifesta criador, Ele estabelece uma aliança com um povo. Ele escolhe para si um povo. Se você apenas tomar essa parte de Jeremias 31, 3, você será abençoado, edificado, sua fé pode ser renovada. Mas eu gostaria de levá-lo a uma jornada mais profunda. Os primeiros versos vão dizer assim, eu vou restaurar vocês. Os primeiros versos estão dizendo que Ele vai juntar novamente as tribos de Israel. Um erro que nós cometemos quando lemos a Bíblia, e muitas vezes queremos tirar lições da Bíblia, é que nós pegamos a Bíblia e jogamos da nossa vida, e esquecemos de perguntar, que palavras são essas? Nós perdemos muito da riqueza da Bíblia, quando nós apenas trazemos essas palavras para nós, encontramos respostas, direção, e ok, beleza, tudo bem, vamos tocar o barco, está tudo resolvido. Talvez você já teve uma experiência com essas palavras. Quando Deus te lembrou, alguém te lembrou, olha, Deus falou assim, com amor eterno eu te amei, Deus ama você, de modo que ninguém te ama. Isso é verdade isso. E com certeza essa verdade pode reanimar e trazer força para você. Só que essas palavras são palavras de um profeta para pessoas que estão num momento difícil da sua história. Deus escolheu um povo para Ele. Esse povo cresceu, se organizou, se tornou um grande reino, o reino de Israel. Esse reino depois se divide em 2 reinos, o reino de Judá e o reino de Israel ao norte. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. As tribos de Israel, as tribos ao norte, são as mais infiéis que nós já vimos na história do povo de Deus. São as tribos que mais abandonaram, largaram a Deus no meio do caminho. Mesmo com tantos profetas se levantando e alertando ao povo, eles abandonaram a Deus. E eles são destruídos. Em 722, o Império Assírio toma a região.
e destrói o reino de Israel. Aquelas tribos deixam de ter autonomia, elas são escravizadas, elas perdem a sua existência. O profeta agora está lembrando e está dizendo às pessoas: eu amei vocês há muito tempo, e eu ainda amo vocês da mesma maneira, e eu sempre vou amar vocês. E eu tenho uma palavra de esperança e de restauração para vocês, quando ele diz: eu vou reunir novamente as tribos de Israel. Eu escolhi vocês como povo, eu escolhi vocês como povo, eu os amei como povo. Vocês me abandonaram, mas eu não abandono vocês. Com amor eterno eu te amei. Eu já estendi a minha benignidade sobre vocês no passado. Eu ainda sou o mesmo Deus. Eu vou restaurar vocês. Palavras de esperança, palavras de perdão, palavras de cura, palavras que apontam para a fé. Para entender a aliança na Bíblia, esse mover de Deus, nós precisaríamos aqui de muitas horas para lembrar as muitas alianças que Deus fez. Mas eu gostaria apenas de relembrar algumas delas, para que você entenda o poder dessas palavras: com amor eterno eu te amei. As primeiras palavras que eu gostaria de lembrar, você não precisa abrir, se você está anotando pode fazê-lo. Gênesis 6:18, Deus faz um pacto, uma aliança com Noé. Ele diz assim: com você eu vou estabelecer a minha aliança. Você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Deus fala: eu vou cuidar de você e preservar você. Em Gênesis 9:9 ele diz assim: eu vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes. Outro aspecto da aliança, desse Deus que vai em encontro às pessoas, desse Deus que escolhe pessoas, Ele preserva as suas gerações. Essa bênção se estende para os seus descendentes. Nós olhamos para Abraão, nos lembramos da aliança que Deus fez com ele. Gênesis 15:18. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Deus ainda não havia mudado seu nome. Aos seus descendentes dei esta terra. E ele vai descrever a terra que Deus está dando a ele. Outro aspecto da aliança de Deus: Deus promete a eles terra, um lugar. Quando lembramos das palavras do profeta, eles não tinham mais propriedade da sua terra, eles eram escravos agora, perderam tudo o que tinham. Gênesis 17:7, estabelecei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Outro aspecto que aqui a palavra de Deus nos revela da aliança é que Deus se torna o Deus do seu povo. Vocês não eram povo, agora vocês são. E eu sou o Deus de vocês. Por isso nós vamos encontrar isso sendo relembrado em toda a Bíblia. Vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. É esse Deus que está dizendo: com amor eterno eu te amei. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Deus faz uma aliança com o povo através de Moisés. Não há tempo aqui de nós falarmos sobre os sinais, sobre o deserto. Deuteronômio 4:37. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, Ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder. Deus está dizendo àquelas pessoas, Moisés está lembrando aquelas pessoas: Deus fez uma aliança com os antepassados de vocês, amou os antepassados de vocês. E quando eles estavam escravos no Egito, Ele com seu poder foi de lá e os tirou. É esse Deus que está dizendo: com amor eterno eu te amei. Deuteronômio 7:6, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, seu tesouro pessoal. Que resposta nós podemos dar? Quando nos deparamos com o Deus Criador, a nossa resposta é fé. Crer em Deus e crer que Ele é Deus Criador. Mas quando eu me deparo com esta verdade da aliança, que Deus fez uma aliança com o seu povo, qual a resposta que nós podemos dar?
profeta Oséias, capítulo 11, os primeiros versículos, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Esse é o mover de Deus na história. Deus vem em direção ao seu povo, e seu povo se afasta dele. Deus vem em direção ao seu povo, através da lei, através do seu mover na história, através dos profetas. E eles o traem, se adulteram, eles o prostituem com outros deuses, eles o abandonam, não confiam nas suas palavras. É esse Deus que está dizendo: com amor eterno eu te amei. Deus está dizendo: eu tenho uma aliança com você. E Deus fez essa aliança baseada no seu amor. Ele nos escolheu como seu povo. Ele nos colocou para dentro desse time. Ele nos trouxe para esta aliança. Você não escolheu a Deus. Deus escolheu você. Você não escolheu esta aliança. Deus fez uma aliança com você. Nos últimos meses, especialmente nesse ano, vocês têm nos ouvido aqui, através desse púlpito, falar muito sobre religiosidade. Muito. Permitam-me mais uma vez falar isso. Quando você não entende a aliança, você é um grande candidato a viver de modo religioso. Você faz parte desse povo porque Deus te escolheu. Ele está dizendo: eu amei você no passado. Eu ainda o amo da mesma maneira e nunca vou deixar de amar você. Quer dizer que não importa o que você faça, eu vou continuar amando você. Talvez você ainda esteja dominado pela religiosidade, achando que você pode aumentar o amor de Deus por você. Que você pode fazer coisas para que Ele se agrade mais de você, para que Ele te ame mais, que Ele te abençoe mais. Se Ele te abençoa, é porque você faz parte dessa aliança. Se Ele ouve tuas orações, porque você faz parte dessa aliança. A resposta que nós podemos dar à aliança de Deus conosco é a vida em santidade. A resposta que nós podemos dar para a vida da aliança é a vida em santidade. Quando você não entende isso, a santidade é para você uma obrigação. Quando você não entende a aliança de Deus com você, você vive a santidade como um livro de regras. Você vive a santidade como uma lista do que pode ou não pode fazer. Quando você não entende a aliança de Deus, esse Deus que te amou com amor eterno, que escolheu um povo, que se afastou e Ele não desistiu, esse Deus teimoso, esse Deus inquieto, esse Deus que vem ao encontro, esse Deus da segunda chance, esse Deus que não desiste. Você vai viver a santidade querendo buscar algo de Deus, querendo conquistar algo de Deus. Você não entendeu a aliança de Deus com você. Nós vamos querer uma vida de santidade, vamos lutar, sofrer e buscar a santidade, porque é a única maneira que nós podemos agradecer a Deus por fazermos parte desta aliança. A nossa vida de santidade representa isso. Eu tenho um Deus santo que fez uma aliança comigo, e porque Ele é santo, eu desejo viver uma vida santa. Porque Ele é santo, eu desejo viver de um modo que o apresente aos outros. Porque Ele é santo, eu quero ter valores que representam a aliança dEle comigo. Porque Ele é santo, eu quero viver de um modo que o mundo veja e conheça quem Ele é. A santidade não é para conquistar algo de Deus. A santidade é porque eu fui conquistado para Deus. A santidade não é porque eu vou ganhar um bilhete para o céu. E aqui eu não quero pregar sobre calvinismo, mas quando nós entendemos isso, fica claro que não importa aqui o que eu faço e deixo de fazer, porque se eu fizer isso, deixar de fazer aquilo, então Deus vai ser legal comigo e vai carimbar o meu convite para o céu. A vida em santidade é para dizer para as pessoas, porque eu sou um homem, uma mulher que foi escolhida por Deus, que Deus colocou nessa aliança, me fez fazer parte desta aliança, estou indo para o céu. A vida em santidade é para dizer isso, eu fui alcançado por Deus, não para alcançar algo de Deus. A vida em santidade é para representar isso, a aliança que Deus fez comigo. E quando eu entendo isso, no meu coração há um fogo no meu coração,
Porque não há outra resposta que eu possa dar a Deus, a não ser querer viver em santidade. Não há outra maneira de eu poder agradecer e retribuir tão grande amor. Como amar a Deus, vive em santidade. Como amar a Deus, transforme a sua vida. Como amar a Deus, busque de todo o coração ser como Jesus. E aqui eu quero, de modo muito objetivo, apontar alguns caminhos. Muitos não entendem o mover de Deus na história e não entendem a vontade de Deus expressa na Bíblia, porque não entendem a aliança. Por exemplo, é muito comum, e nós estamos com intercâmbio com a galera de Marília, se Deus quiser, Marília 2013, né? Aí você encontra a jovem dizendo o seguinte: não, essa história de esperar sexo só para o casamento, isso é coisa do passado, isso é cultura. Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus de aliança. Se você não consegue manter suas calças fechadas, que Deus que você representa? Que aliança você tem com Ele? A aliança que você vai ter com esta mulher, com esse homem, representa a aliança que Deus tem com você? Ai, pastor, ficar não é pecado. Se você não faz parte da aliança, realmente não é. Agora, quando você entende quem é Deus, o Deus que ama as pessoas, que não as usa como objeto, tanto que há um movimento na história, se eu pudesse eu gostaria de pregar e falar mais sobre isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, esse povo que foi escolhido por Deus, por muitas vezes ele sentiu exclusivo, achou que eles eram a última bolacha do pacote, somos nós, opa, é só nós mesmo. E Deus tem que vir, chutar o pau da barraca e dizer assim: acordem, eu não chamei para vocês ficarem sentados aí, mas para que vocês me revelem ao mundo. O profeta Jonas vai nos mostrar isso. Porque esse povo estava sentado na sua religião, em si mesmo, achando que eu sou povo exclusivo, beleza, está tudo certo. E Deus vai mostrar: eu amo também aqueles que não pertencem à religião judaica. Por isso que durante todo o trajeto da história, nós vamos ver Deus dizendo: ame o estrangeiro que está dentro da sua terra, que está na sua casa. Esse Deus que ama a pessoa e preserva a pessoa. E aí você fica usando as pessoas como objeto da sua satisfação sexual e quer dizer que isso não é pecado. Quer pecar, peca, beija, faz o que você quer, vai fazer. Só não queira colocar teologia no meio disso. Quer pecar, peão? Peca à vontade, faz o que você quiser com sua vida, com o seu corpo. Mas não vem querer arranjar desculpa para justificar isso. Quer viver desse jeito? Viva. Agora, se quer viver a aliança de Deus com você, entenda isso, a tua resposta é santidade. A tua resposta é uma vida em santidade. Aquilo que eu vivo no meu casamento deve representar a minha aliança com Deus. Aquilo que eu vivo na minha ética pessoal, na minha ética profissional, devia representar o Deus que fez uma aliança comigo. Se nós fôssemos passar a limpo, muitas das nossas vidas profissionais aqui seria uma vergonha para a aliança de Deus conosco, por causa dos nossos caixas dois, do nosso jeitinho brasileiro, dos jeitinhos que a gente dá para burlar a lei, para conseguir algo mais. Não, mas não tem problema isso, pastor. Eu pergunto: isso representa a aliança que Deus fez com você e o Deus que é o Deus da sua aliança? O caráter dele, quem ele é? Por isso a resposta que nós podemos dar é a vida em santidade. Deus se moveu na história em nossa direção. E hoje a resposta que Ele espera de você não é nada para conquistá-lo, não é nada para agradá-lo, mas para manter esse relacionamento com Ele. Por isso que ao longo da história da Bíblia, por muitas vezes Ele vai lembrar isso. Se tem algo que atrapalha o nosso relacionamento com Ele, é o pecado. Trate o pecado do jeito mais sério. Você está brincando muito com o pecado. Você está brincando muito com o seu coração, muito com a sua velha natureza.
Deus fez uma aliança com você. Deus te resgatou para ser parte do povo dele. Você não precisa fazer mais nada para fazer parte dessa aliança. O que Deus espera é que você viva esta aliança. Diante da criação do Deus Criador, nós respondemos com fé. Diante da aliança, nós respondemos a Deus com santidade. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo que foi enviado sobre nós para nos santificar nos ajude. Em nome de Cristo Jesus. Amém.